quando é que o Lulinha ia deixar de ir num evento desse. Se ele tivesse sido convidado. Ia ter um avião do Odebrecht pra levar ele. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Se vocês olharem o inquérito das fake news que foi aberto em 2019 até hoje não acabou, esse inquérito é só para dizer o quê? Que o Bolsonaro é artificial. E que tudo que acontece nas redes em favor de Bolsonaro é uma pressão que vem de um aparato arquitetado, abastecido com dinheiro público, que por trás está Carlos Bolsonaro e companhia, mas eles nunca conseguiram provar nada disso, porque não tem. Bolsonaro é espontâneo, Bolsonaro é orgânico, ele não impulsiona, ele não paga nada em rede social. Por outro lado, o Marçal provavelmente utilizou alguma coisa disso. Até porque o gabinete do ódio, pra mim, é a coisa mais engraçada, porque é um grau de desorganização dentro do gabinete que eu gostaria, que eu falei, pô, seria maravilhoso. Seria muito bom, porque se houvesse todo esse engajamento orgânico e fosse aproveitado, por exemplo, com a competência que o Marçal tem nessa parte de rede social. Quais as consequências para uma equipe de comunicação do presidente Bolsonaro nos tribunais do Brasil hoje em dia, se fosse verdade? Jurídico não faz diferença. Não faz diferença se é verdade ou não é verdade. Não precisa mais de lei, né? Não faz mais diferença. E aí eu ia te perguntar, você estava falando sobre essas diferenças dentro do PL. Qual foi o impacto para você? Isso é uma coisa que você testemunhou muito. Qual foi o impacto para você da impossibilidade de comunicação do presidente do PL, do Valdemar, com o presidente de honra, que na verdade é de fato o nome do PL, o nome mais importante da política brasileira. Como, na prática, Eduardo, explica para mim, para as pessoas, qual o problema, qual é a dificuldade? Olha, a vida do presidente é uma correria só. Sim. Às vezes, quando ele fala no WhatsApp, normalmente ou é cedinho, antes das 6 da manhã, que pra mim é o melhor horário de falar com meu pai, ou então é quando ele tá de carro indo pra um local pro outro e torcendo pra ter sinal de internet também. Então, no meio dessa correria, você imagina, pinta um problema numa cidade, no interior de algum estado. Poxa, o presidente vai ter que verificar essa informação, vai ter que dar um toque no Valdemar, porque o presidente não mexe no partido, né? Ele tem que avisar ou o presidente estadual ou o presidente Valdemar para que fosse tomada alguma conduta com relação àquela cidade. E não tem esse contato direto. Olha que, assim, atrapalhou muito. Porque você sabe que uma das coisas que às vezes acontece em qualquer trabalho político que seja, e que dá problema, é a falta de comunicação. A política é quase 100% comunicação. São as pessoas interagindo, chegando a conclusões e depois tomando atitudes. Quando o principal cabo eleitoral do partido não consegue falar com o presidente do partido, e eu não vejo o porquê disso, ou melhor, eu sei o porquê, porque o Valdemar resolveu perguntar ao TSE em 2022 sobre procedimentos eleitorais, e o Alexandre de Moraes multou o Valdemar em 22 milhões, 22, tá? Não é sem propósito, 22 milhões, e depois pegou o passaporte do Bolsonaro e proibiu ele de se comunicar com o Valdemar. Poxa, ele tá atrapalhando a construção do partido. O cara atrapalhou muito, né? Acredito até que esteja, né, uma pessoa esteja muito feliz com isso daí, porque eu acredito que o resultado poderia ter sido muito melhor também. Mas, como eu falei, aos poucos, o PL vai melhorando. Tô conversando com o presidente Valdemar, a possibilidade quase certa, confirmada, está confirmado já, de assumir uma secretaria dentro do PL para fazer um trabalho, não só fazendo, alguns projetos, como por exemplo, mini-CPEX pelo país inteiro, rodando estado a estado, curso de formação de liderança, possibilidade de intercâmbios, possibilidade de documentário, isso tudo tá na mesa pra gente fazer via fundação do partido. Ou seja, o Valdemar, ele explica esse negócio da fundação do partido, que as pessoas não entendem. Como é que é isso? Boa. Um partido, né, o PL, ele tem o maior número de deputados federais. Isso gera para ele o maior fundo partidário. 20% do fundo partidário tem que ir para a fundação do partido, que no caso do PL chama-se Fundação Álvaro Vale, e o presidente é o Valdemar da Costa Neto. Tá? Essa fundação, se esse dinheiro não é utilizado, ele pode ser utilizado no período eleitoral para as campanhas eleitorais. E é o que normalmente ocorre no PL. Com a chegada de Bolsonaro, com o resultado dessas eleições, o Valdemar, Away, right? All right.
O Valdemar, ele tá com o senso de quê? De que esse dinheiro seria muito bem-vindo para projetos fora do período eleitoral. Porque a fundação, por que existe a fundação? A fundação existe legalmente para disseminar as ideias do partido. Então, todo aquele decálogo do PL, né, contra a ideologia de gênero, a questão de apoio aos policiais, ao trabalhador, e não os direitos humanos carregado na visão do bandido, tudo isso daí é papel da fundação disseminar as ideias, fazendo cursos, eventos, intercâmbios. E a secretaria que o Valdemar está criando para mim, de relações institucionais e internacionais, também vai me permitir chegar, por exemplo, na Argentina e falar com o partido do Milei, o La Libertad Avança. Dá pra gente fazer um intercâmbio? Você traz um pessoal pra cá, ensina pra gente o que o Milei tá fazendo de novidades, a gente pega um pessoal daí, leva pra vocês pra falar sobre a perseguição que tá acontecendo com o Brasil. Isso pra citar uma das possibilidades que podem ocorrer. Então, nisso daí, a gente tá trabalhando para realmente colocar o partido PL verdadeiramente conservador. E na formação de lideranças, você com certeza vai colocar mais gente dessa estirpe, né? De Deus, Pátria, Família e Liberdade pra dentro da política, que é o que acontece aqui. Aqui nos Estados Unidos, a pessoa, ela vive no meio conservador. Ela vai na igreja, ela frequenta um think tank, ela se relaciona com outros políticos, ela vive aquilo dali. Então, para ela trair, né, uma pauta, ela não está traindo só o líder do partido. Ela está traindo o meio que ela vive, a igreja que ela frequenta, né, as pessoas com que ela se relaciona, o meio dela. Então, quando sai uma candidatura norte-americana aqui, ela sai muito mais sólida. Ela dificilmente vai conseguir pegar um caroneiro, um aventureiro que decorou o discurso da direita e vai sair candidato. Então, é um pouquinho da experiência que a gente quer levar lá para o Brasil também. E talvez a oportunidade de você fazer algo que você já vinha fazendo há bastante tempo, que era justamente esse intercâmbio internacional. E eu queria falar um pouco com você sobre isso. Você foi bastante ridicularizado durante muito tempo por conta dessa questão internacional de você... E eu testemunhei muito isso. Não, sempre que eu saía, eram os comentários no Instagram lá, ou no Twitter. Tá gastando dinheiro público, tá passeando. E o que não era verdade, né? Eu falo um negócio que você não gostava que eu falasse, mas eu me lembro de um CPAC que você foi chamado para falar no CPAC, o maior evento conservador do mundo, palco do CPAC, Donald Trump ia entrar naquele sempre dia. Presença confirmada. O Trump ia entrar naquele dia. Você tinha dito para mim que ia. Eu tava lá no CPAC, como você sabe que eu sempre vou. Eu cheguei, liguei pra você e falei, onde é que você tá? Aí você falou, pô, esqueci de falar, não fui. Faltou, apertou. Aí você falou, eu falei assim, mas não foi? A passagem tava muito cara. Porque você paga as passagens do teu bolso, absolutamente com os teus recursos. Eu tô mudando um pouco isso, quando eu tenho oportunidade, mas é coisa raríssima ainda, tá? De ter uma diária, ou de ter algum custeio por parte da Câmara, eu tenho usado. Porque tem que usar. Pô, todos usam, era aquele negócio do novo, de não uso fundo partidário, não sei o quê. Por alguns motivos, eu falo o seguinte, se tiver uma lei falando, agora é zero dinheiro pra político fazer campanha, contem com o meu voto favorável, tá? Certo. É zero pra todo mundo. Certo. Mas enquanto o PT tem algumas centenas de milhões, poxa, gente, eu não posso chegar e me furtar desse tipo de coisa. Não. Até porque você tá dentro do maior evento conservador do mundo, por exemplo, porque a coisa mais importante que isso, do ponto de vista político, você representa o povo de São Paulo. Você é um parlamentar importante, você não vai no maior evento político do mundo de conservadores? Onde estão todas as lideranças. Todas as lideranças. Isso daí, olha só como na minha comparação, foi assim, quando é que o Lulinha ia deixar de ir num evento desse? Se ele tivesse sido convidado. Ia ter um avião do Odebrecht para levar ele lá, um bilionário lá da saúde, sabe? Botando ele no avião para botar ele lá para falar, e ele nem é parlamentar. Agora, eu testemunho isso, já cansei de ver você economizando em viagem, sempre fazendo as coisas ali. Normalmente já bate e volta. Normalmente Exatamente. Fica no máximo 24, talvez 2 dias para ir para o próximo destino ou retornar para o Brasil. Né? A esposa em casa lá reclamando com razão. Filhinhos pequenos. Reclamando com razão. Mas eu não reclamo disso não, porque é a vida normal de todo mundo que trabalha. Todo mundo que trabalha tem algum momento que é mais estressante, tem alguma decisão difícil para tomar, se aperta daqui e dali, mas de fato, se você comparar com a esquerda, não tem comparação. Né? O PT tem a Perseu Abramo ela faz análise das eleições, ela bota consultoria, ela faz projeto de país, ela faz cronograma de longo prazo, é algo muito mais organizado. E o que mais pedem para nós? Que a direita tem que se organizar.
Então, eu tô vendo aqui via PL pra gente fazer esse tipo de ação. Eu acho que tem até que copiar o que eles fazem na PCO. Sim. Uma das coisas que eu vou dar uma Sim. sugestão aqui no ar, uma das coisas mais importantes para se fazer são pesquisas de opiniões para saber o que o brasileiro pensa. A gente tem muita dificuldade de saber o que o povo brasileiro de fato pensa a respeito dos assuntos. Não tem. De vez em quando... Será que você fala ideologia de gênero? Quantas pessoas entendem o que eu tô falando? Exato. Tem que... Claro. Né? E americano faz isso com muito aqui. O pessoal do Heritage, por exemplo, faz. Que você só uso defensivo de arma de fogo. Você não tem pesquisa sobre isso. Eu tenho que me apoiar nos Estados Unidos aqui. O professor John Lott Jr., que eu conheci através do Benê Barbosa, né? Conheci através dos livros, né? E o Benê Barbosa recomendando também. Tem um livro, Preconceito contra Armas, que eu utilizei o embasamento do livro dele para fazer projetos de lei no Brasil, nas justificativas, né, de embarque armado em aeronave, que depois do 11 de setembro, as empresas como a Lufthansa começaram a colocar dentro do cockpit, né, uma pistola para ir junto com os tripulantes, que foram obrigados a fazer um curso de tiro, que era a maneira mais efetiva que você tinha para combater caso um terrorista armado entrasse dentro do avião. Então, só estou dando um dos exemplos do que pode ser feito. A Heritage, para mim, é um exemplo. Eu quero, na próxima oportunidade, voltar lá para passar pelo menos 1 ou 2 dias lá dentro, mergulhado, para ver como é que é o trabalho deles, porque a gente tem muito que aprender. O inteligente, ele aprende até com os erros dos outros, né? Fala-se muito no projeto 2025, que seria ali o que seria necessário para um presidente conservador norte-americano fazer a partir do 2025. No caso, o Trump, né? A imprensa aqui, eu não sei exatamente como é que foi feita a narrativa, mas demonizaram esse projeto, mas, até onde eu sei, também tem muita coisa boa ali dentro. Senão a esquerda não estava batendo, né? Mas, só para as pessoas entenderem, a Heritage Foundation, ela tem um orçamento milionário, eu acho que passa de 100 milhões de dólares por ano. A maior parte desse dinheiro chega através de doações daquela senhorinha, da tia do Zap lá do interior, que dá 20 dólares, 30 dólares e vai ajudando, né, a esse orçamento milionário. Então, por exemplo, o cara foi cancelado na rede social, não consegue mais emprego. Opa, calma aí, puxa esse cara para dentro da Heritage Foundation, que esse cara agora vai ser o nosso head aqui, ou vai escrever um livro sobre rede social. Como evitar um cancelamento, como lutar contra as origens do cancelamento. O cara retornou agora do Iraque, do Afeganistão, vai se aposentar, veterano? Calma aí, vem aqui escrever o que é o Plano de Defesa Nacional da Heritage, que depois vai ser distribuído para todas as prefeituras, todos os governos. Então, isso é uma instituição organizada. É por isso que é muito mais... há uma paridade de armas muito maior nessa briga política aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Inclusive tem um amigo meu que fala, né, é o mesmo vírus nos Estados Unidos e no Brasil. A diferença é que no Brasil nós temos menos anticorpos, né? Frase do Paulo Figueiredo. Você está trabalhando para a gente desenvolver anticorpos. Mas essa tua atuação aqui, conversando com os parlamentares conservadores, não só aqui nos Estados Unidos, mesma coisa eu vejo se fazendo na Espanha com o pessoal do Vox. Vi você... Melhor exemplo de organização, Vox. Melhor exemplo. Melhor exemplo. Já foi lá, não? Não fui, tô querendo ir. Tem que ir. Lá, eles são um pouco mais simples do que os americanos, mas a organização... Poxa, os caras lá da Espanha, eles fizeram um documentário sobre o Foro de São Paulo. Tem um monte de publicação, né? Tem uma hierarquia no partido bem feita. É diferente, lá é voto em lista, mas tudo bem. E tudo certinho, cara, tudo funcionando. Os caras precisam ir no Brasil, precisam ir na Argentina, vem, tal, fazem reunião, fazem a pauta, mandam um cara lá, volta, esse aqui é o cara do internacional, esse aqui é o cara da rede social. Então eles fazem uma construção muito bacana. Tanto que o Santiago Abascal, que é líder do Vox, com todo respeito, né, é a terceira força da Espanha, mas ele é citado pelo Trump. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada,
talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono coach. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.